Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos, fazendo reflexão na palavra de Deus, nesta oportunidade, felizes, por mais essa oportunidade que Deus assim nos permite, estarmos meditando na palavra de Deus, aprendendo cada dia mais. E hoje nós estaremos falando sobre culto. Nós vimos toda a nossa trajetória, o nosso chamado, vinde a mim, aceitarmos essa caminhada, nossa transformação, nossa santificação dia após dia. E agora estamos, como Deuteronômio ali, todos os dias fazendo aquela confirmação, fazendo aquela repetição, porque nós precisamos disso todos os dias, Cada dia aprender. O próprio Jesus vai dizer que tomar cada dia a sua cruz, aprender todos os dias. Então é um ensinamento do próprio Jesus para nós. Então agora, como é o nosso culto? Como tem sido o nosso culto a esse Deus, uma vez que estamos sendo transformados, estamos diariamente prestando culto. Mas existe aquele momento do culto que nós tiramos de estar na presença de Deus. Como Deus quer de nós esse culto? Nós vamos ver alguns textos, Deus falando com pessoas ou demonstrando isso. Então nós temos alguns exemplos. E eu quero estar lendo aqui Êxodo capítulo 3, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, nós vimos aqui, o Moisés que estava ali apacentando as ovelhas, de repente vai ardeu, ou seja, é um local de culto. Deus então se manifesta ali. A partir daquele momento ali, nós percebemos que tornou-se um culto. Deus então aparece a Moisés e fala com ele. Vamos para um outro texto bastante conhecido também, cá em Isaías capítulo 6, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, e com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada,
e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós estamos observando dois textos, né? Em épocas totalmente diferentes. Um estava o Moisés apacentando as ovelhas e Deus aparece ali na sarça, queima e ele sai, vai ali verificar, né? E Deus diz: olha, tira as sandálias dos teus pés porque o lugar é santo. Então ali era um lugar, naquele momento, de cultuar a Deus, né? Era um momento de reverência que nós precisamos ter ao estarmos na presença de Deus, ao nos aproximarmos de Deus, seja na igreja, seja no nosso lar. É um momento de culto, de prestar culto ao nosso Deus. Então, o que nós precisamos aprender sobre culto? Primeiro, nós precisamos entender que tem o que? A adoração. Nós vimos aqui no Isaías, ele fala: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, toda aquela adoração. E os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, cobriu os pés, e voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. É um momento de adoração e nós estamos ali, com o nosso culto, com o nosso corpo e diante desse Deus Todo-Poderoso. E mais, nós temos que o quê? Vemos essa santidade de Deus, a confissão dos nossos pecados. Lembra que nós falamos? Irmãos, a Bíblia, ela se completa. Ela não é um texto que eu vou tirar daqui e acolá e não tem como nós irmos amarrando, não. Ela é completa. No Antigo, no Novo, nós pegamos os textos e eles vão se completando. Nós vimos, né, que nós temos que confessar os nossos pecados. E aqui nós vamos perceber isso. Confissão de pecado. Olha o que Isaías diz. E então ele olhou e disse, né, vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, ele, profeta, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Moisés também vai falar a mesma coisa. Nossa, eu vou perecendo, cobri o rosto, porque temeu olhar para Deus. Nós tememos, porque sabemos da santidade, nós temos que reconhecer em nós as nossas falhas para pedir perdão. Se nós não acharmos em nós falhas, como vamos pedir perdão? Faremos aquele pedir de perdão mecânico. Ah, Senhor, perdoa-me. Sabe assim, que não sai do coração, que não sai da alma, que não sente essa situação assim, meu Deus, e agora eu estou diante de um Deus santo. Então, esses dois personagens nós vamos perceber aqui, né? Eles chegam e fazem essa confissão, e não é só eles. É interessante que Daniel é considerado um dos homens da Bíblia, Daniel e José, sem falar de Cristo, né? Que Cristo realmente é um homem sem pecado, que não tinham pecado. Não há falhas na vida de Daniel e José. No entanto, Daniel confessa os pecados, tanto dele quanto do povo dele. Então, se nós, quando falamos dessa confissão, é porque nós somos humanos. E a Bíblia diz, né? O próprio Deus vai dizer lá que a natureza do homem é mal desde a meninice. Nós temos a tendência de sermos ruins. Então, nós temos que reconhecer isso todos os dias. E se fazemos alguma coisa boa, é porque Deus tem estado conosco. E glória a Deus por isso, né? Porque a misericórdia dele tem nos alcançado. Então, nós vemos aqui essa situação. Primeiro, a adoração, a nossa confissão, nossos lábios, confessar a esse Deus e sentir o perdão desses pecados. Nós vimos aqui que Isaías, o anjo, pega a brasa aqui do altar e leva nos lábios. Quando o pregador está ali pregando, nosso coração começa a verificar a nossa vida. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu tive, já disse, né, que eu me firmei na igreja no ano de 97, no dia 6 de dezembro de 1997, um culto de quinta-feira, salvo engano, e uma pregação muito boa que dizia, o pregador falava: ó, Jesus te ama, você é importante para Deus, o texto lá de João, e vai falando, né? E nós vamos sentindo, naquele culto, eu estava exatamente assim, quando eu meditava nessa palavra, me trouxe à memória toda essa reflexão da minha vida, de mim agora. E eu li, e o pregador lá, e eu, meu Deus, mas e relembrando de todas as minhas falhas, revendo, né, todos os meus erros e conversando com Deus. E no final ele fala:
se nós, né, tínhamos a apresentar a Deus, que apresentar. E eu me lembro que eu disse para Deus, Deus, eu tenho a única coisa que eu tenho é a minha vida. E naquele momento eu disse, eu entrego ao Senhor a minha vida. E eu entreguei. E de lá para cá, se vocês me perguntarem, é o que eu quero? Não, meus planos eram totalmente diferentes. Mas estou aqui, feliz, até dizer para as irmãs essa semana, me sentindo como se completa. Não sei explicar, mas bem de sabermos desse Deus que nos ama, que nos escolhe, que nos capacita. Não porque somos merecedores, não. Se eu falar para vocês que eu mereço, eu estou mentindo, que não mereço. Mas a bondade de Deus nos alcança. Nós ouvimos muito, né? Algumas pessoas de vez em quando falam assim, nossa, o culto foi uma bênção. E eu fico curiosa, né? Porque eu causa aquela certa curiosidade. Eu falo, onde pregou? A pessoa, não sei. O que falou? Não sei. Aí você já fica assim, né? Como assim? Então, o que aconteceu no culto? Ah, eu senti algo. Sentiu? Só sentiu. Mas então, assim, aqui nós percebemos o que? Ele viu a adoração, ele adorou. Ele fez o quê? Confissão de lábios dos seus pecados. E ele recebeu o perdão do pecado. E ele ouviu a voz de Deus. Então, nosso culto tem que ter adoração, confissão de pecado, receber, sentir que foi perdoado e ouvir a voz de Deus. Isaías ouviu aqui, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, ele o que? Ouviu a voz de Deus. Moisés também ouviu, né? Deus falou com ele, tudinho, e ele ouviu a voz e agora é o momento. Dar uma resposta para Deus. E que resposta nós daremos? E como daremos uma resposta se não ouvirmos uma pergunta? Se não ouvirmos a mensagem? Não sabemos nem que mensagem foi pregada. Como daremos uma resposta? É sério, né, irmãos? Eu comecei a refletir nisso aqui. Já tem uns dias que eu estou com essa mensagem preparada e meditando. Irmãos, como nós daremos uma resposta para Deus se nós não estamos prestando atenção no culto? Não ouvimos a mensagem, não fizemos a confissão dos nossos pecados, não sentimos nós perdoados, que resposta nós daremos a Deus? Que resposta? Comecei a meditar aqui, pode ser que muitas vezes Deus já nos respondeu e não entendemos. Não entendemos. Que Deus venha nos orientar, nos dar, para que nós venhamos oferecer um culto a Deus e que tenhamos uma resposta para Deus, seja na leitura da Bíblia, seja num culto coletivo, quando nós nos reunimos, seja na igreja, seja em uma casa onde estivermos cultuando a Deus. Irmãos, aqui nós estamos falando de culto, independente de tempo grande ou pequeno de casa, de cultuar a Deus e termos essa resposta. Isaías vai dizer, então, eis-me aqui, envia-me a mim. Que resposta nós daremos? Ah, o culto foi uma maravilha. O que falou, irmãos? Qual texto que leu? Não sei. Ah, ficamos assim, né, meio que assustado. Como? E o culto foi uma maravilha? Foi. Ah, é forte, né, irmãos? Mas graças a Deus que Ele nos orienta, que Ele nos repreende, nos chama, né, para repensar a nossa vida, para repensar os nossos atos, repensar o nosso comportamento diante dele, na casa dele. Então vamos estar relembrando aqui o culto, nós precisamos de quê? De tanto fazer adoração, saber que ele é um Deus adorado, que ele está no alto sublime trono, sendo adorado, e que nós estamos ali o quê? Para adorar a Deus, não é o homem. Nós não vamos a uma igreja para prestar um culto a um pastor, a alguma liderança, não, é a Deus, o culto é para Deus. Então não sou eu e você que temos que gostar de A ou de B, do hino tal, da palavra tal, é para Deus, tem que ser feito para Deus. Confissão dos nossos pecados, nós precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que necessitamos o que? De receber o perdão. Então adoração, confissão de pecado, receber o perdão, ouvir a voz de Deus e dar a ele uma resposta. 5, pelo menos esses 5 itens nós precisamos ter ao estarmos na presença de Deus. Adoração, confissão de pecado, receber o perdão dos nossos pecados, ouvir a voz de Deus e dar uma resposta para Deus. Dar uma resposta para Deus. Que Deus nos abençoe.
Até o nosso próximo vídeo, quero falar ainda de culto, trazendo para o Novo Testamento. Porque às vezes a gente pensa assim, isso está no Antigo Testamento. E o Novo, o que vamos falar? Nós vamos ver exatamente as mesmas coisas em textos diferentes. Então, que Deus nos abençoe, nos oriente, que venhamos oferecer a Deus o culto que Ele quer que nós ofereçamos para Ele, para a glória de Deus. Meu forte abraço para os nossos ouvintes, em nome de Jesus.